Rapaziada, talvez o Pedro esteja começando a ficar longe do Flamengo. Acho que ele não tá satisfeito lá, as últimas notícias não são boas, né? E o pessoal lá de São Paulo tá doidinho pro Pedro sair. Tá doidinho, olha só. O Sport TV, a seleção Sport TV, já estão fazendo um trabalho de psicólogo já com ele lá, olha só. Abre uma outra discussão que é: eu não consigo mais imaginar o Pedro sendo feliz fazendo gol no Flamengo, depois de tudo isso. Então, a gente vai ter que aguardar. Eu não consigo mais imaginar o Pedro sendo feliz fazendo gol no Flamengo, depois de tudo. Cara, isso é muito engraçado, né? Pô, meu irmão, tu acha que... Imagina só, tudo bem. Uma situação complicada que o Pedro tá no Flamengo e tal, beleza. Mas imagina só, passa uma semana, duas, o Pedro volta a jogar, começa a fazer uns gols, começa a participar mais, aí chega na final da Libertadores, ele mete o gol do título contra o Palmeiras, sei lá. Você realmente pensa isso? Mas imaginar o Pedro sendo feliz fazendo gol no Flamengo. Você acha que o Pedro não seria feliz num cenário desse, por exemplo? Que é um cenário, tudo bem, é um cenário... só estamos imaginando aqui alguma possibilidade, mas não é um cenário impossível de acontecer. Tu acha que o Pedro não seria feliz fazendo gol no Flamengo? Esse pessoal dramatiza, assim, é uma dramatização tão grande, cara, que eu fico até assustado, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui nas últimas notícias, porque o Pedro foi até suspenso, né? O que o Pedro visa é a Europa, visa jogar na Europa durante 10 anos, 8 anos, voltar para a Europa e pegar mais 2 ciclos de Copa do Mundo, 26 e 30. Para esse tipo de projeto, ir para o mundo árabe pode significar uma perda de competitividade e automaticamente uma saída de um radar pensando em seleção brasileira. E no primeiro momento, sobre Flamengo, é preciso analisar muitas coisas em volta. Primeiro, não vou nem discutir o Gabigol, porque o Gabigol é um daqueles que tem a chave do vestiário. Ele é um caso à parte, junto com o Everton Ribeiro, com o Felipe Luiz, com o próprio Davi Luiz, com jogadores que são lideranças estabelecidas dentro do elenco. Gabigol é uma delas. Mas comparando com o Marinho, tem um elemento que a gente não está considerando nesse debate aqui, William. O Marinho estava em total descrédito com o torcedor. O Pedro, não. Pode ser até que haja uma fatia da torcida que no momento esteja entendendo que ele tem que ficar fora mesmo, não esteja gostando dessa indisciplina dele, mas invariavelmente nos jogos do Maracanã, em qualquer competição, quando o Pedro está no banco, o nome dele, o Flamengo não vencendo, é gritado pela torcida, é enaltecido quando ele sai de trás do gol, onde faz o acrescimento, e vem para a beira do campo, né, para poder processar a alteração. Ele é valorizado, a torcida no geral ainda gosta muito do Pedro. E certamente o Marcos Braz, que tem muita habilidade para fazer essa gestão de vestiário, conversar com os jogadores e tal, está levando em consideração isso. Esse elemento que o Bubu traz para a gente, ele é um elemento perigoso, mas o Flamengo deve ter algum tipo de segurança para aplicar a multa a despeito do que diz a CLT. E um processo contra o Flamengo, do ponto de vista estratégico, para a imagem do Pedro, também não é bom, porque a instituição é maior que os jogadores, né? E o torcedor gosta da instituição. Dificilmente você vai ter uma galera arrastando corrente contra o clube em favor do Pedro se ele mover um processo contra o Flamengo. Então são vários elementos que precisam ser considerados. Existe uma coisa que é o que a lei prevê e permite, e outra coisa que é a condução da rotina, o dia a dia. Uma coisa eu acredito piamente, o desgaste existe. E que o Pedro já teve para sair e ficou na época do Paulo Souza. Com o Dorival ganhou mais minutagem. Com o Vitor Pereira jogava mais e tal. Agora com o Sampaoli joga, mas joga menos. Não é exatamente o momento ou a temporada que o Pedro tinha pensado para si. Talvez para ele faça sentido sair do Flamengo, mas pela porta da frente, para poder conseguir uma transferência para um outro clube grande, com visibilidade, para seguir a sua projeção de carreira. Esse tipo de saída com um artifício jurídico, com alguma brecha da lei, no final das contas pode ser interessante no primeiro momento, para que ele ganhe alguma coisa em cima do Flamengo, mas a médio e longo prazo não parece algo prudente não, William. Fala aí, Pedrão. O Rafa toca numa situação muito importante, que é a porta da frente. E sim, porque quando o Bubu fala que teria possibilidade, alguma brecha, algum resguardo, quando a gente pensa imediatamente, o cara tomou um soco, né? Aí entra um debate de tem hierarquia, não tem? O preparador é visto como uma pessoa hierarquicamente superior, não é? O Pedro pensou isso, o staff do Pedro pensou isso, mas no primeiro contato que teve com o advogado, lhe foi recomendado que não fizesse isso, de cabeça quente. No segundo contato que teve com o advogado, mais especializado ainda, também foi recomendado que não assim fizesse. Diferentemente, por exemplo, do caso que a gente lembra lá atrás, de uma outra grande estrela que se envolveu em polêmica no Flamengo
E quando o Rafa fala dessas confusões, elas vêm de tempo, vem da época do Capita, vem de década de 90. Sempre tem um dirigente que você liga e pergunta, e aí, tudo bem? E ele fala, calmo, tipo Bagdá. Capita? Capita conhece esse cara. Então, assim, calmo, tudo calmo, tipo Bagdá. É mais ou menos assim, tá ganhando, ingresso cheio, mas nem sempre é como parece. Lá naquela época, o Ronaldinho Gaúcho, ele aciona a Justiça do Trabalho porque aí ele tinha um fato concreto. Tinha uma falta de pagamento, tinha uma dívida, tinha um caso reconhecidamente ganho, que todo mundo orientava e falava, isso aí é causa ganha, pode ir que eliminar, sai em meia hora. E assim foi. O Assis, com o advogado, ele vai, pega em porta de tribunal uma liminar, entrega ao Flamengo e avisa que está saindo. É assim. O caso do Pedro, ele suscitou muita dúvida em quem era consultado. E o Pedro não tinha exatamente, o Pedro e seu staff, essa intenção do que o Rafa fala de sair pela porta dos fundos. Ele tinha ali, o Pedro é vítima. Sim. É bom frisar, o Pedro é vítima de um soco na cara. Então ele não queria exatamente a partir disso, com algo mal esclarecido, sair pela porta dos fundos sem se explicar, porque é bom frisar, tirando uma nota oficial na madrugada de sábado para domingo, que ele fala em covardia psicológica, que até agora não conseguiu ser muito bem explicado, porque não foi pauta, inclusive, do encontro do Marco Braz com ele, isso ainda vai ser cobrado, falado, entendido depois, o Pedro ainda não falou. Então, seria um movimento para a carreira do Pedro, do que o Rafa toca, repito, de porta da frente ou porta dos fundos para onde você sai, não seria inteligente. Então, não está tão claro. Não está tão claro e eu não tenho a pretensão de cravar aqui que é o que não é, no aspecto da CLT, se ele vai sair ou se não vai, se ele conseguiria uma saída com efeito imediato. No Brasil ele não joga mais, do ponto de vista do limite do jogo do Campeonato Brasileiro. No mercado para fora, a primeira consulta que o cara faz é o que está acontecendo com esse cara lá no Brasil. O que aconteceu no fim de semana, a gente viu. Então, não é exatamente fácil também para o movimento de carreira o Pedro sair e jogar onde ele pensa que ele pode jogar. O Pedro é um atacante de Copa do Mundo. É bom lembrar, concordemos ou não, ele é um atacante de Copa do Mundo, ele é o atual rei da América, ele é o atual artilheiro do time que ganhou a Copa do Brasil e Libertadores na última temporada. Então, o Pedro tem um valor. Então, ele também não pode simplesmente, desagregar tudo o valor que ele tem. Então, não ficou tão claro no entendimento de quem trabalha com o Pedro que existia algo como, não, é só ir para a justiça que a causa ganha. Então, por isso também houve um recuo, o incômodo que a gente traz aqui na informação na segunda-feira, ele não estava se sentindo confortável, vira uma dor no rosto. O não vou conversar, vira uma conversa com o Marcos Braz à noite. O não vou mais treinar, vira um treino. O não quero mais jogar, não vai jogar porque o clube não quer, não é porque ele não quer. Então as coisas também não são assim exatamente no calor da emoção. E acho que é isso que está acontecendo. Não está claro, porque o Flamengo, segundo consta, ele está seguindo um trâmite burocrático e trabalhista. Calma, resolve um passo, resolve outro, dá suporte. O vice-presidente vai à casa, chama para treinar, não separa, porque treinar separado, o capitão sabe, treinar separado e fora do horário pode configurar uma série de interpretações. Não treina separado e agora vem cá. Assina a multa que amanhã você não joga, assim como foi com o Marinho e assim como foi com um cara que tem a chave do vestiário, como disse o Rafael, o Gabriel. O Gabriel foi suspenso. Não foi noticiado e divulgado como Marinho, porque tinha uma questão de narrativa do Flamengo, mas o Gabriel foi suspenso do jogo contra o Palmeiras, pela disciplina de ter discutido com o vice-presidente de futebol, tem um grau de hierarquia, no vestiário após o jogo contra o Fortaleza. Ele joga em meio ao impasse contra o Atlético, depois ele é suspenso e não joga contra o Palmeiras. Aí joga a partida de volta contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Então, tudo foi seguido. Não dá para virar e falar, causa ganha, sabe? Então, assim, tem exatamente, você brincou, a minissérie é isso. A gente está no 5º dia, né? Sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Talvez tenha uns 7, 8. Vai ter a volta do Pedro. Porque agora tem outro debate. Torcida, outro debate. Tem um monte de coisa. O Gabriel é um cara. Sim. Discute com o Marcos Braz, briga no vestiário. São perfis diferentes. Tá pancada, tá com a garrafa na parede, é suspenso, volta. O Pedro é outro cara. Qual vai ser a reação do Pedro? Qual vai ser a reação do Sampaoli? Qual é a reação de um grupo que sábado de madrugada para domingo estava abraçado ao Pedro e na segunda-feira estava incomodado com a falta? Como vai se dar isso tudo? Essa novela, minissérie, ela continua e ela precisa ser observada. E o Flamengo também, ele alimenta esse tipo de minissérie. Semana passada a gente debatia aqui o projeto financeiro do Palmeiras e o projeto esportivo do Flamengo. Vice-versa, desculpa. O projeto financeiro do Flamengo e esportivo. É isso. Falta essa paz, essa tranquilidade. Né? Por isso talvez não decole como a gente pensa que o tal elenco pode decolar. Mas isso ainda vai render. Essa temporada ainda segue, porque não é uma causa tão fechada do tipo, resolvemos tudo que tinha que resolver até agora, agora vira a página. Não vira não, ainda. Tem coisa a ser pensada ainda. Pedro. Fala, Rafa. Desculpa. Tem um detalhe, desculpa aí, Bubu, que é o seguinte, domingo, 8 da noite, Arena Pantanal, Cuiabá e Flamengo, quem é que está suspenso? Gabriel, não joga, está fora da partida. E aí entra quem?
teoricamente, o Pedro. Qualquer que seja a decisão tomada pelo Sampaoli para esse jogo, vai ter um impacto direto no dia seguinte. Supondo que ele coloque o Pedro como titular, que é o normal. Qual é a mensagem que ele está querendo passar? Olha, tá tudo certo, voltou e tudo bem. E aí o Pedro tem dois caminhos. Ou ele come a bola, e aí o futebol consagra essa percepção de que o que acontece ali, naquele retângulo, é soberano, apaga-se tudo e toca a vida com o Pedro, que ele vai ser importante até o final da temporada. Ou ele vai mal. Olha, não vale mais a pena, não compensa mais ficar esticando essa corda com o Pedro. Viram só, teve a chance que ele queria, foi titular, não foi bem. Então sempre vai ficar uma coisa condicionada ou pré-condicionada. E assim é o dia a dia do Flamengo, assim é o dia a dia dos grandes clubes de massa desse país. Só um ponto que eu acho que a gente não pode deixar passar batido. Falamos aqui superficialmente o Capita, eu e o Pedro Ivo Almeida. Tem um elenco. O principal é o grupo. E certamente o termômetro do grupo vai ser considerado em todas as decisões de âmbito de diretoria. O Marcos Braz e o Bruno Spindel não vão dar um passo que não tenha a anuência das lideranças do elenco. Por que eles vão fazer isso? Porque este é o modelo desde sempre. O Flamengo de 19, que é consagrado, cantar em verso e prosa, e que o Sampaoli tenta reeditar do meio campo para frente, com Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, esse Flamengo, internamente, na gestão do Braz e do Spindel, é um Flamengo que considera muito o que a média comportamental do elenco está achando. Isso baliza as decisões internas. E se a multa foi aplicada hoje, vocês podem ter certeza que tem relação direta com algum tipo de consulta. Bubu queria falar só uma coisa aqui, hein? Se no jogo contra o Cuiabá, o Gabigol não pode jogar, o natural é o Pedro. Sim. É a primeira opção. Sim. Mas não tem conversa. Não tem, porque o esquema do não, mas agora vamos jogar sem centroavante e tal. Eu acho que agora tem muita conversa. Não dá? Não, então, eu acho que assim, se você não coloca o Pedro, tá dada uma mensagem que assim, não virou a página. Não virou a página, porque assim, gente... Rapaziada. Enfim, cara, é isso aqui o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo o que você achou da opinião dos jornalistas aqui, da opinião do pessoal lá do Sport TV, também que eu mostrei no começo. E a nós, tamo junto, um forte abraço. Vou deixar um vídeo aparecendo lá no meu canal de negócios, vídeo que eu postei ontem lá analisando uma estratégia para começar a ganhar dinheiro na internet. Então clica aqui para você conhecer lá. E a nós, tamo junto, valeu, até o próximo.